Atenção! Começa agora uma teleaula de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Diana, aliás. Oi. Acabei de almoçar, rapaz. Eu pensei assim, vou passar lá e convidar o meu amigo pra tomar um café. Ah, mas deixa que o café é por minha conta, viu? Pronto. E aí, o pessoal lá aprovou meu orçamento? Amanhã ou depois eles te dão a resposta. Ah, tá certo. Hoje lá na empresa, rapaz, tá uma confusão danada, tá todo mundo atrapalhado. Sabe? O pessoal lá da produção, eles me disseram que por um erro de planicidade foram feitas algumas peças, sabe? Fora do limite de tolerância. Tolerância. Sabe que foi muito bom você ter falado nisso? Porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender como fazer a indicação e a interpretação de alguns tipos de tolerância geométrica utilizados em desenho técnico. Sabe, Vitorino, apesar do alto desenvolvimento tecnológico, ainda é impossível conseguir superfícies perfeitamente exatas. É por isso que existe o limite de tolerância. E assim mesmo o pessoal erra. Ah, mas isso é comum, né? Uma falha no processo de usinagem, nos instrumentos ou nos procedimentos de medição e pronto, a peça fica com erro de forma. E isso é apenas o começo do que a gente vai ver hoje. Nossa teleaula está começando. Agora, Vitorino, a gente vai ver uma coisa fundamental quando o assunto é tolerância. Notações e simbologia. Dá uma olhada nessa tabela que vai ser muito útil pra gente. Esta tabela apresenta o conjunto de tolerâncias geométricas e seus respectivos símbolos. Nós vamos ver agora o conceito, a descrição e a representação gráfica de cada tipo de tolerância, mostrando exemplos de aplicação em desenhos técnicos. Esta tabela é dividida em 4 grupos: tolerância de forma, de orientação, de posição e de batimento. Não podemos esquecer que estes símbolos têm que ser desenhados segundo as normas vigentes. O primeiro grupo que vamos estudar é o grupo de tolerância de forma. Tolerância de forma é a variação permitida em relação a uma forma perfeita definida no projeto. Esta variação pode ser de vários tipos. A primeira delas que vamos estudar é a de retitude. Retitude é a condição onde cada linha deve estar limitada dentro do valor da tolerância especificada. A retitude é representada por aquele símbolo. Se antes do valor da tolerância aparecer o símbolo do diâmetro, o campo de tolerância será limitado por um cilindro T. Aqui fica fácil ler e interpretar o desenho. O eixo de 20 milímetros de diâmetro deverá estar numa zona cilíndrica de 0,3 de milímetro de diâmetro. Agora vamos ver um outro tipo de tolerância de forma, a circularidade. Circularidade é a condição onde todo e qualquer círculo ele deve estar dentro de uma faixa definida por 2 círculos concêntricos, distantes no valor da tolerância especificada. O campo de tolerância em qualquer seção transversal é limitado por 2 círculos concêntricos e distantes 0,5 de milímetro. E o contorno de cada seção deve estar compreendido numa coroa circular de 1/10 de milímetro de largura. Se o erro de forma estiver dentro das tolerâncias dimensionais, não será necessário especificar tolerância de circularidade, porque o erro pequeno não interfere na montagem e funcionamento da peça. Em alguns casos, como os cilindros dos motores de combustão interna, a tolerância dimensional não seria suficiente para garantir o bom funcionamento da peça. Por isso, é necessário especificar a tolerância de circularidade, que tem que ser estreita para evitar vazamentos. Bom, Miguel, agora está na hora da gente falar sobre cilindricidade. Ah, como é que você adivinhou? Pelo símbolo. A cilindricidade é a condição em que a zona de tolerância especificada é a distância radial entre 2 cilindros coaxiais. A superfície considerada tem que estar entre 2 cilindros coaxiais.
cujos raios diferem de 0,2 de milímetro. A circularidade é um caso específico de cilindricidade, no que se refere à seção do cilindro perpendicular à sua geratriz. A cilindricidade se divide em tolerâncias admissíveis na seção longitudinal do cilindro, que corresponde à sua conicidade, concavidade e convexidade, e tolerância admissível na seção transversal do cilindro, que corresponde à circularidade. Agora que vimos algumas das tolerâncias de forma, vamos estudar as tolerâncias de orientação. A primeira tolerância de orientação que vamos conhecer é o paralelismo. Paralelismo é a condição de uma linha ou superfície ser equidistante em todos os seus pontos a um eixo ou a um plano de referência. Para você entender direitinho o que é paralelismo, dá uma olhada aqui. Este aquário contém água e óleo. Veja como a superfície da água é paralela à superfície do óleo. Neste outro exemplo aqui, a gente percebe que para executar essa peça, o furo superior deve estar compreendido em uma zona cilíndrica de 0,03 de milímetro de diâmetro, paralelo ao eixo inferior A, se antes do valor vier o símbolo do diâmetro. Vamos ver agora a próxima tolerância de orientação, chamada de perpendicularidade. Tolerância de perpendicularidade é aquela que se refere ao desvio máximo aceitável de inclinação entre o elemento tolerado e o elemento de referência. Mas Silva, me diz uma coisa, pra que serve isso aqui, ó? Isso aqui, Tito, é para você entender a tolerância de perpendicularidade entre um plano e uma reta. Veja. Aqui em cima a gente tem 2 planos de medida. E aqui a reta básica. O campo de tolerância é limitado por 2 planos paralelos, distantes num valor especificado em T e perpendiculares à reta de referência. Poxa, Silvio, eu adoro interpretação de desenhos técnicos. Então você vai curtir, porque agora nós vamos ver como interpretar desenho com tolerância de perpendicularidade. Aqui a face direita da peça tem que estar entre 2 planos paralelos, distantes 0,08 de milímetro e perpendicular ao eixo D. Agora que já vimos as tolerâncias de paralelismo e de perpendicularidade, vamos conhecer a tolerância de inclinação. A tolerância de inclinação pode ser determinada entre 2 linhas, uma linha e uma superfície de referência, uma superfície e uma linha de referência, ou entre 2 superfícies. Agora, vamos ver um desenho para entender melhor a tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma superfície de referência. Vamos dar uma olhada nesta peça em corte. O furo da peça deve ficar inclinado em relação à base. Para que o furo apresente a inclinação correta, é necessário determinar a tolerância de inclinação do eixo do furo. O elemento de referência para a determinação da tolerância, nesse caso, é o plano da base da peça. O campo de tolerância é limitado por 2 retas paralelas, distantes entre si por uma distância t, que formam com a base o ângulo de inclinação especificado α. Em vez de uma linha, o elemento tolerado pode ser uma superfície. Nós já vimos as tolerâncias de forma e de orientação. Agora, vamos conhecer as tolerâncias de posição, começando pela posição propriamente dita. A gente pode dizer que tolerância de posição é o desvio tolerado de um determinado elemento, que pode ser um ponto, uma reta ou um plano na sua posição teórica. Vamos imaginar, vamos imaginar que você fosse um grande atirador de dardos. Você iria acertar o alvo com facilidade. Veja que mesmo acertando bem no centro do alvo, você não acertou exatamente no centro. O centro do alvo, ele admite uma tolerância de posição. A tolerância de posição do ponto é determinada pelo diâmetro de um círculo, sendo que o centro do círculo tem que coincidir com a posição teórica do ponto considerado. O ponto de intersecção tem que estar contido num círculo de 0,03 de milímetro de diâmetro, cujo centro coincide com a posição teórica do ponto considerado.
As tolerâncias de posição, consideradas isoladamente como os desvios de posições puras, eles não podem ser adotados na grande maioria dos casos, porque não dá para separá-lo dos desvios de forma dos respectivos elementos. Quer dizer, praticamente consideramos a variação de posição associada à da forma. Isso mesmo. E agora você vai conhecer concentricidade. Concentricidade é a condição em que os eixos de duas ou mais figuras geométricas são coincidentes. E essa figura pode ser, por exemplo, um cilindro ou um cone? Isso mesmo. Para entender melhor, você tem que saber que a referência é o diâmetro interno A e a sua concentricidade não deve ser superior a 1/10 de milímetro. Agora chegou a hora da gente ver mais uma tolerância de posição, a simetria. A simetria entre dois elementos que se opõem situados em torno de um eixo ou de um plano significa que eles são idênticos quanto ao tamanho, à forma e à posição relativa. Na simetria, o campo de tolerância é limitado por duas retas paralelas ou dois planos paralelos, distantes no valor da tolerância especificada e dispostos simetricamente em relação ao eixo de referência. Vamos dar uma olhada nesses desenhos que representam a simetria. O eixo do furo deve estar entre dois planos paralelos, distantes 0,08 de milímetro, dispostos simetricamente em relação ao plano de referência A e B. Para finalizar a interpretação das tolerâncias geométricas, vamos estudar agora o último grupo, as tolerâncias de batimento. A tolerância de batimento refere-se a desvios compostos de forma e posição em relação ao eixo de simetria da peça quando esta é submetida à rotação, que pode ser circular e total. Vamos analisar a interpretação da tolerância geométrica de batimento no desenho técnico. Neste desenho, o batimento circular radial não deve ultrapassar de 1/10 de milímetro em cada ponto de medida da seção circular durante uma rotação completa em torno do eixo de referência AB. Neste desenho, a tolerância de batimento circular axial, a superfície tolerada é a face direita da peça. Na verificação, esta superfície não pode apresentar deslocamento axial maior que 1/10 de milímetro em relação ao eixo de referência D. No seu livro de estudos, você tem ainda o batimento total radial e o batimento total axial. Para fixar melhor tudo que a gente viu na aula de hoje, que tal fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como fazer a indicação e a interpretação de alguns tipos de tolerância geométrica utilizados em desenho técnico. Agora é hora de você, com seu livro de estudos, aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Bons estudos!